Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre valores máximos e mínimos. Vamos aos seguintes exercícios. Encontre os valores máximo e mínimo absoluto de f de x igual ln de x² mais x mais 1 no intervalo de -1, 1. Então vamos lá pessoal. O objetivo aqui é encontrar máximo e mínimo absoluto desta função neste intervalo fechado. Primeiramente, como que eu sei que existe máximo e mínimo absoluto aqui? A função ln é uma função contínua num intervalo fechado e nós vimos um teorema que diz que se a função é contínua no intervalo fechado, então com certeza existe máximo e mínimo absoluto naquele intervalo. Tá? Então agora nós vamos procurar esse máximo e mínimo absoluto. Como que a gente faz isso? Primeiramente, a gente encontra o quê? Os candidatos a máximo e mínimo local. O que é candidato a máximo e mínimo local? Os candidatos, na verdade, a máximo e mínimo local são os números críticos, né? Porque quando eu olho para o número crítico, eu sei que uma das coisas que precisa acontecer, né? Se o ponto é máximo ou mínimo local, eu sei que a derivada naquele ponto é 0. Então, quando eu encontro onde a derivada é 0, na verdade, ou onde ela não existe, eu estou encontrando, então, candidatos a máximo e mínimo local. Lembrando que pode acontecer de não existir a derivada e ser um ponto de máximo e mínimo, ou que a derivada pode ser 0 e não ser ponto de máximo nem mínimo. Mas os candidatos são esses. Depois, o que a gente faz? A gente analisa a f neste ponto. E, por final, a gente olha para f nas extremidades e compara as f's. Por que esse método funciona? Porque o que significa olhar para ponto de máximo e mínimo absoluto? Na verdade, eu estou procurando os pontos para ser mínimo absoluto que seja menor ou igual que f de x. Para todo x, nesse caso, seria no intervalo -1 e 1. E o máximo absoluto seria todos os f's de c que seja maior ou igual que f de x para todo x nesse intervalo. Mas concorda que não seria viável eu ficar calculando na mão f de -1, f de... Né? Aqui, nesse intervalo, eu tenho infinitos valores. Por isso que a gente usa este método. Quando eu pego lá, quando eu calculo os números críticos, eu calculei os candidatos a máximo e mínimo local, o que significa que pode ser também um absoluto. Não precisa ser, mas pode ser que seja. E aí, quando eu analiso os extremos, eu analisei tudo o que precisa para verificar e eu simplifico isso aqui, que é a definição. Então, vamos lá. Então, vamos ao método. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é analisar o quê? O número crítico. No intervalo de -1 e 1. Então, o que eu vou ter aqui? Primeira coisa, quem que é o domínio dessa função? Olha lá, o que eu preciso no domínio? Eu preciso garantir que o argumento do ln seja maior que 0. Então, vamos analisar o que está acontecendo aqui com essa função. Quando eu igualar isso a 0, eu quero estudar o sinal dessa função. Quem que é o delta? b², que é 1 menos 4 vezes a vezes c. Ou seja, aqui que eu tenho que este delta é negativo. O que isso significa? Que não existe raiz real. Ou seja, eu sei que a minha função está assim, se esse aqui é o eixo x, ou ela está assim, ela não intercepta o eixo x. Não tem x que zere, né, esta função. Mas nesse caso, o que eu sei? O a é 1, que é maior que 0. Então, eu sei que a concavidade está para cima, ou seja, eu posso concluir, portanto, que x² mais x mais 1 é sempre maior que 0 para qualquer x pertencente aos reais. Ou seja, o domínio desta função é o quê? Qualquer número real. Agora, então, eu preciso calcular a derivada da função. Então, o que vai ser a derivada da função? Quem que vai ser f' de x? A derivada do ln neste argumento é 1 sobre este argumento.
vezes, pela regra da cadeia, a derivada do que está dentro, que dá o quê? 2x mais 1. Então, eu tenho que f' de x vai ser igual a 2x mais 1 sobre x² mais x mais 1. Então, quando eu olho aqui para essa função, quem que é o domínio da derivada? Novamente, isso aqui é uma função racional, onde em cima é um polinômio, embaixo é um polinômio. Então, o domínio são todos os reais, menos onde zero o denominador. Mas a gente acabou de ver que isso aqui sempre é maior que zero. Então, aqui também o domínio seriam todos os reais. O que isso significa? Que existe a derivada para todo, existe f' de x para todo x pertencente aos reais. Então, não tem número crítico do fato de não existir a derivada. Agora, então, só falta a gente fazer o quê? Igualar a derivada a zero para procurar os números que tornam a derivada nula. Então, vamos lá. Então, vou fazer f' de x igual a zero. Isso acontece se e somente se 2x mais 1 sobre x² mais x mais 1 for zero. Mas isso acontece se e somente se o numerador for zero, ou seja, se 2x mais 1 for igual a zero, o que acontece se e somente se x for menos 1 sobre 2. Então, este é o número crítico. Agora, então, o que precisamos calcular? O valor da f no número crítico. Quanto que vai dar isso aqui? Então, olha lá, a função f de x era ln de x² mais x mais 1. Então, se eu quero calcular f de menos meio, vai ficar o quê? ln de menos 1 sobre 2 ao quadrado menos 1 sobre 2 mais 1. Isso vai ser ln, isso aqui vai ficar 1/4 menos 1 sobre 2 mais 1. Isso aqui é o mesmo que ln. Se eu tirar o mínimo múltiplo aqui, teremos 4 dividido por 4, 1, vezes 1, 1. 4 dividido por 2, 2, vezes menos 1, menos 2. 4 dividido por 1, 4, vezes 1, 4. Então, isso aqui me dá ln, em cima ficou 4, 5 menos 2, que é 3 quartos. E aí, a gente vai guardar um pouquinho este valor. Depois, o segundo passo é fazer o quê? Calcular f nos extremos do intervalo. Isto é, quem são os valores dos extremos do intervalo? O intervalo era de menos 1 a 1 fechado. Então, os extremos é menos 1 e 1. Então, agora vamos lá. Eu não comentei, pessoal, mas o x igual a menos meio, ele estava no intervalo de menos 1 em 1. Por isso que, então, ele era um ponto crítico, porque é um ponto crítico no intervalo que eu estou procurando. Tá bom? Então, agora a gente vai calcular f nos extremos do intervalo, ou seja, no ponto menos 1 e no ponto 1. Então, quem que vai ser f de menos 1? Novamente, eu vou aplicar na função lá, que é ln de menos 1 ao quadrado, que é 1, menos 1 mais 1. Isso aqui dá o quê? Menos 1 vai embora com 1. Sobrou ln de 1, que é 0. E agora, então, eu calculo o f no ponto 1. O que vai dar o f no 1? Vai ser ln de x², ou seja, de 1 ao quadrado, que é 1, mais x, que é 1, mais 1. Isso aqui me dá ln de 3.
E agora, então, basta eu verificar o quê? Terceiro passo é analisar os valores. Então, olha lá. Eu tenho f de menos meio, que é ln de 3/4. Isso aqui é aproximadamente, vou colocar aqui embaixo, isso aqui é aproximadamente menos 0,29. Isso aqui é 0 e o ln de 3 é aproximadamente 1,1. Então, como fica aqui? Quem é o menor valor que a função assume entre esses três valores? Menos 0,29. Então, o valor mínimo absoluto é o f de menos 1 sobre 2, que é exatamente, que é na verdade aproximadamente, menos 0,29. E quem que é o valor máximo absoluto? Qual é o maior valor que a função assume? É 1,1, que é o ln de 3, que é f de 1, que é aproximadamente 1,1. E com isso terminamos o primeiro exercício do vídeo de hoje. Exercício 2. Demonstre que a função f de x igual x elevado a 101 mais x elevado a 51 mais x mais 1 não tem um máximo local nem um mínimo local. Então, vamos lá, pessoal. O que nós estamos querendo? Estamos querendo mostrar que esta função ela não assume nem máximo local, nem mínimo local. Nós vimos um teorema que diz que se existisse um máximo ou mínimo local, que eu vou chamar de C, e se a derivada nesse ponto existir, então a derivada tem que ser zero. Então, eu estou querendo mostrar que não tem um máximo nem um mínimo local. Então, o que eu quero mostrar, na verdade? Que se existir a derivada da função para todo x do domínio, e se a derivada da função for diferente de zero para todo x, então eu posso concluir que não tem nem candidato a mínimo ou máximo local, ou seja, não tem mínimo ou máximo local. Tá? Então, na verdade, o que a gente vai fazer é o que a gente chama na matemática de não tese implica na não hipótese. Tá? Então, olha lá. O que nós estamos querendo, então? O que nós queremos mostrar? Que não tem um máximo local e nem um mínimo local. Queremos mostrar que não tem máximo local nem mínimo local. Isto é, pelo teorema que nós vimos, mostrar que não tem nem máximo local nem mínimo local é mostrar o quê? Se eu mostrar que existe f' de x para todo x pertencente ao domínio da função e que a f' de x é diferente de zero para todo x no domínio da função, eu mostrei que, então, não tem nem candidato a máximo e mínimo, ou seja, não tem máximo e mínimo local. Então, na verdade, eu estou querendo o quê? Mostrar que existe a derivada para todo x e mostrar que f' de x é diferente de zero. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos olhar para essa função, vou colocá-la de novo aqui para ficar mais fácil. É x elevado a 101 mais x elevado a 51 mais x mais 1. Quem que é o domínio dessa função f? Isso aqui é uma função polinomial, que o domínio são todos os reais. Quem que seria a derivada aqui dessa função?
pela regra da potência, isso aqui é 101 vezes x elevado a 100, mais 51 vezes x elevado a 50, mais 1. Observe que o domínio da função f', ou seja, o domínio da derivada também são todos os reais. Ou seja, o que eu posso concluir com o domínio sendo todos os reais? Que existe f' de x para todo x no domínio da função f, que também são todos os reais. Então, a gente já mostrou a primeira parte que a gente queria. Agora, falta eu verificar que f' de x é diferente de zero para todo x pertencente aos reais, que é o domínio de f. Se eu mostrar isso, eu garanto que não tem nem mínimo nem máximo local. Então, olha lá. O que eu vou obter aqui? Quando que essa derivada vai se anular? Para que valor de x essa derivada vai se anular? Então, olha lá. Quando isso aqui for igual a zero. Mas isso aqui ser igual a zero é o mesmo que eu olhar para isso aqui igual a menos 1. E olha lá, o que eu posso observar? Existe valor de x que isso aqui vai ser menos 1? Olha aqui, x está elevado a potências pares. Então, mesmo números negativos aqui, elevado a potência par, isso sempre fica maior ou igual que zero. Multiplicado por um número que é maior ou igual que zero, esse lado é maior ou igual que zero. Aqui é a mesma coisa, né? Um x elevado a uma potência par sempre é positivo para qualquer valor de x. Vezes um número positivo, isso aqui também é maior ou igual que zero. Então, não tem x que torne essa expressão menos 1. Portanto, não existe x pertencente aos reais, tal que f' de x seja zero. Ou seja, se não existe x pertencente aos reais, tal que f' de x é zero, eu mostrei, na verdade, que f' de x é diferente de zero para todo x pertencente aos reais. E aí, então, eu mostrei as duas coisas que precisava para concluir que, por este teorema, a gente consegue concluir que se existe a derivada para todo x e se ela nunca se anula, então não tem. E se ela nunca se anula, não, desculpa. E se ela nunca se anula, então existe um máximo ou mínimo local. Neste caso, se ela nunca se anula e se existe, não existe máximo ou mínimo local. Portanto, então, só para concluir, portanto, não possui máximo nem mínimo local. Então, assim encerramos o exercício de hoje. Muito obrigada e até a próxima.